E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso é muito importante. Estamos quase chegando a 300 inscritos, então ajuda aí. Também aqui embaixo tem os links da descrição do canal, né? Tem todas as redes sociais, tem os links para apoio financeiro, você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, a moeda estatal. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, já que é um vídeo de leitura comentada, o canal, espero, já esteja com mais de 300 inscritos, mas, mesmo assim, reforçando, se inscreva no canal. Por que esse é um vídeo de leitura comentada? Porque eu estou fazendo uma série do livro Uma Teoria do Socialismo e Capitalismo. Está invertido aí para vocês, mas enfim, é esse livro. Eu soltei a parte 1 na quinta-feira, se não me engano, ou na sexta-feira, não lembro agora. Mas enfim, vai ter o link da playlist aqui na descrição, aí você vê todas as partes. Como que vai ser a estrutura desse vídeo? Considerando que a primeira parte, a segunda parte, né, no caso eu vou explicar. Eu tô fazendo cada capítulo um vídeo separado, então são 10 capítulos, serão 10 partes, 10 vídeos no caso. Então vamos lá, sem mais enrolações, eu vou partir pro capítulo 2, já que o vídeo do capítulo 1 já foi. O link da playlist reforçando tá aqui na descrição. Aqui nesse capítulo, o Hans Hermann Hoppe ele vai partir para, de fato, definições do que ele quer dizer com os termos que ele conceitua no começo do capítulo, que é propriedade, contrato, agressão, capitalismo, socialismo. Inclusive esse é o título do capítulo. Então aqui, já que o primeiro capítulo é basicamente muito introdutório, eu fiz só alguns comentários por cima, aqui vamos dizer assim que de fato o livro começa. Tanto que esse capítulo é bem maior, o primeiro ele vai da página... Deixa eu só confirmar aqui, acho que é da 15 até a 20. Da 15 até a 20, esse vai da 21 até a 30. Na verdade, até a 31. Então são 10 páginas de capítulo. Então já é um capítulo que é o dobro do outro. Então vamos lá, sem mais enrolações, vamos começar com a leitura comentada aqui. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou vendo o vídeo, lendo o livro, tá? Palavras do Hoppe agora. Antes de avançar para o mais estimulante campo de análise de diferentes projetos políticos a partir do ponto de vista da teoria econômica e da filosofia política, é essencial introduzir e explicar os conceitos básicos usados ao longo do presente estudo. De fato, os conceitos explicados neste capítulo de propriedade, contrato, agressão, capitalismo e socialismo são tão básicos, tão fundamentais, que não se pode evitar utilizá-lo, mesmo que às vezes de forma implícita. Infelizmente, porém, o próprio fato de que na análise de qualquer espécie da ação humana ou qualquer tipo de relacionamento interpessoal é preciso usar esses conceitos não significa que todos tenham um entendimento preciso deles. Aqui é uma coisa muito importante. Como o Hoppe conceitua as coisas, é um pouco diferente do status quo, mas na verdade é simplesmente como deveria ser colocado. Ele coloca o socialismo como basicamente o Estado, então ele vai explicar aqui nesse capítulo por quê, e de fato ele dá certo. O que é propriedade privada, o que é capitalismo, o que é agressão. Então aqui ele vai dar uma definição mais abrangente, já que o primeiro capítulo é muito introdutório. Bom, seguindo aqui, palavras do Hoppe novamente. Parece ser exatamente o contrário do que eu estava comentando. Voltando. Porque o conceito de propriedade é, por exemplo, tão básico e todos parecem ter alguma compreensão imediata sobre ele, que a maioria das pessoas nunca reflete cuidadosamente sobre o assunto e pode, em consequência, chegar no máximo a uma definição vaga. Partir de definições imprecisas ou fictícias e construir uma rede complexa de pensamento sobre elas só podem conduzir a um desastre intelectual, que é basicamente o que a gente tem hoje. Então, esse livro aqui é de 1980, tá? Mais ou menos ali, década de 80. Então, você vê que a coisa é meio atemporal. Seguindo. Pois as imprecisões originais e as lacunas irão permear e distorcer tudo aquilo que delas derivam. Para evitar esse problema, o conceito de propriedade deve ser antes esclarecido. Aí ele vai primeiro para essa parte, né? Ele vai seguindo pela ordem do título, né? Propriedade, contrato, agressão, capitalismo, socialismo. Depois do conceito de ação, a propriedade é a categoria conceitual mais fundamental dentro das ciências sociais. Na verdade, todos os outros conceitos a serem apresentados nesse capítulo, agressão, contrato, capitalismo e socialismo, são definíveis de acordo com a propriedade. Aí ele explica. Agressão sendo agressão contra a propriedade, contrato sendo o relacionamento não agressivo entre proprietários, socialismo sendo uma política institucionalizada de agressão contra a propriedade e o capitalismo sendo uma política institucionalizada de reconhecimento da propriedade e do contratualismo. E aqui, alguns comentários aqui sobre essa definição de socialismo. Eu quero que alguém coloque uma definição de Estado que não possa se encaixar nisso. Relendo aqui.
Socialismo sendo uma política institucionalizada de agressão contra a propriedade privada. O que é qualquer Estado hoje? Mesmo os menores Estados. É um socialismo light, vamos colocar assim, mas ainda assim é agressão sistemática contra a propriedade privada. Bom, voltando com as palavras do Hope aqui. Comecemos com uma explicação da condição prévia necessária para o conceito de propriedade emergir. Aqui ele faz uma nota de rodapé falando sobre Hume e Tratado da Natureza Humana, mas enfim, se vocês quiserem ver, aí depois vocês entrem em contato com esse livro. Então quem tiver interesse aí no livro, vai lá, é o livro Tratado da Natureza Humana do David Hume. Enfim, seguindo aqui. Para que surja um conceito de propriedade, deve haver uma escassez de bens. Se não houver escassez e todos os bens forem chamados de bens gratuitos, cujo uso qualquer pessoa para qualquer finalidade não excluísse, ou interferisse ou restringisse, de alguma maneira, seu uso ou por qualquer outra pessoa para qualquer outro propósito, a propriedade então não seria necessária. Se, digamos, devido a alguma superabundância paradisíaca de bananas, meu consumo atual de bananas não reduzisse meu próprio suprimento futuro de bananas, e possivelmente o consumo, nem o presente nem o futuro suprimento de bananas de qualquer outra pessoa, então a atribuição dos direitos de propriedade, nesse caso se referindo às bananas, seria supérflua. Para desenvolver o conceito de propriedade é necessário que os bens sejam escassos, de modo que seja possível surgir conflitos sobre o uso desses bens. É a função dos direitos de propriedade evitar esses possíveis conflitos sobre o uso dos recursos escassos através da atribuição de direitos de propriedade exclusiva. E aqui vamos parar um pouco aqui para comentar essa parte. Essa parte que ele fala exclusiva é muito importante porque é os dois aspectos da palavra exclusiva, que é tipo assim, só eu posso usar, é meu, só eu vou usar, por exemplo, esse controle do ar-condicionado aqui é meu e só eu posso usá-lo. Então quando eu estou usando ele, que nem se eu apertar aqui para ligar o ar-condicionado, que eu acabei de fazer, de fato, significa que outro indivíduo não pode usar este controle neste exato momento, por quê? Porque ele está sendo usado. Então, isso significa o exclusivo. É você tanto ser o dono disso, isso aqui é meu, eu sou o dono, quanto o meu uso está excluindo a possibilidade de outros indivíduos usarem, porque leis da física, um objeto não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso aqui, quando está comigo, não pode ser usado por outra pessoa. O que não quer dizer que eu não possa emprestar para alguém, enfim. Mas aí é basicamente coisa de... que vai entrar um pouco mais para frente. Não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos lá. Seguindo aqui. A propriedade é, dessa forma, um conceito normativo concebido para tornar possível uma interação livre de conflitos pela estipulação de regras de conduta. Normas, o Hope coloca entre parênteses, mútuas e vinculativas em relação aos recursos escassos. E aqui ele faz uma nota de rodapé que eu acho interessante comentar. Vou ler ela aqui. A propósito, o caráter normativo do conceito de propriedade também cria a pré-condição suficiente para o seu aparecimento, como um conceito claro. Além de escassez, deve existir a racionalidade dos agentes, ou seja, os agentes devem ser capazes de se comunicar, discutir, argumentar e, em particular, devem ser capazes de se envolver numa argumentação dos problemas normativos. Se não houvesse tal capacidade de comunicação, simplesmente os conceitos normativos não teriam qualquer serventia. Por exemplo, nós não tentamos evitar os conflitos sobre o uso de um determinado recurso escasso, com, digamos, um elefante, pela invocação dos direitos de propriedade, porque não podemos argumentar com o elefante e, consequentemente, chegar a um acordo sobre os direitos de propriedade. A prevenção dos conflitos futuros, nesse caso, é um problema exclusivamente técnico, em oposição a um problema normativo. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar? Você não consegue argumentar com um animal, por exemplo. Ele dá o exemplo do elefante. Você não consegue chegar para o elefante e falar: ei, elefante, por favor, saia daqui. Não, isso aí é um problema técnico. Eu quero usar essa área, como é que eu vou expulsar esse elefante daqui? Sei lá, eu vou matar o bicho, eu vou capturar ele, levar ele para outro lugar, vou colocar ele no zoológico, de repente captura o bicho e vendo. É um problema técnico, não é um problema de norma. Então, voltando aqui para a parte do livro, saindo da nota de rodapé. Não é preciso observar muito para verificar que há, na verdade, uma escassez de bens, de todos os tipos de bens, em qualquer lugar, e assim se torna evidente a necessidade dos direitos de propriedade. Na realidade, até mesmo se assumirmos que vivemos no Jardim do Éden, onde haveria uma imensa abundância de tudo que se era preciso para sustentar a vida de alguém, mas passasse a cada conforto simplesmente estendendo as mãos para pegar o que fosse necessário, o conceito de propriedade teria que necessariamente ser desenvolvido. Deixa eu pegar aqui. Pois até mesmo sob essas circunstâncias ideais, cada corpo físico de um indivíduo
ainda seria um recurso escasso e por isso existiria a necessidade de estabelecer regras de propriedade, ou seja, regras relativas ao corpo das pessoas. Aí o Hope segue aqui que essa parte é bastante interessante, eu já entro para comentar um pouco. As pessoas não estão acostumadas a pensar em seu próprio corpo como um bem escasso, mas ao imaginar a situação mais ideal que se pode esperar, como o Jardim do Éden, torna-se possível perceber que o corpo de alguém é realmente o protótipo de um bem escasso para que o uso dos direitos de propriedade, ou seja, os direitos de propriedade exclusiva, seriam de alguma maneira estabelecidos com a finalidade de evitar conflitos. Então o que o Hope coloca aqui? Por que ele, mais pra frente, assim, no capítulo 7, vocês vão ver ele explicando que você não pode argumentar e agredir alguém ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não pode dizer, eu estou seguindo a norma de propriedade privada, a ética de propriedade privada, e ao mesmo tempo eu estou batendo em você para explicar você a ética de propriedade privada. Sei lá, eu pego esse controle e fico batendo na cabeça da pessoa. É assim que funciona. Aprende, deixa de ser burro. Então você não pode fazer isso porque você está entrando numa contradição. Porque você não está respeitando propriedade privada, mesmo que você esteja argumentando que teoricamente é uma argumentação, e na prática também é livre de conflitos. Mas essa é parte para o capítulo 7, que vai ser provavelmente feito em live. Porque eu quero ver se eu trago uma galera aí para ajudar. Mas enfim, vamos lá. Seguindo com as palavras do Hope. Na realidade, enquanto uma pessoa age, ou seja, enquanto uma pessoa tenta intencionalmente alterar um estado de coisas que é subjetivamente percebido e avaliado como menos satisfatório para um estado que parece mais recompensador, essa ação envolve necessariamente uma escolha relativa ao uso do corpo desse indivíduo. E escolher, preferindo uma coisa ou outra, escolher preferindo uma coisa ou estado a outro, significa evidentemente que nem tudo e nem todos os prazeres e satisfações possíveis podem ser desfrutados ao mesmo tempo, mas que algo considerado menos valioso deve ser preterido, com a finalidade de obter alguma coisa considerada mais valiosa. Sabe aquela velha coisa que sua mãe fala? Você não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo? Então, é basicamente isso que o Hope está querendo dizer. Sua mãe é sábia, provavelmente. Assim, escolher sempre resulta em custos. Renunciar possíveis prazeres porque os meios necessários para obtê-los são escassos e estão ligados a algum uso alternativo que promete retornos muito mais valiosos do que oportunidades perdidas. Até no Jardim do Éden eu não poderia simultaneamente comer uma maçã, fumar um cigarro, tomar uma bebida, subir numa árvore, ler um livro, construir uma casa, brincar com meu gato, dirigir um carro, etc. Eu teria que fazer escolhas e eu só poderia realizar essas ações em sequência. E assim seria porque só há um corpo que eu posso utilizá-lo para realizá-la, para desfrutar a satisfação advinda de cada uma dessas realizações. E aqui, eu acho que eu vou pular essa parte aqui que o Hope basicamente vai dando mais explicações, mas acredito que vocês já pegaram a ideia geral. O que o Hope está querendo argumentar aqui para explicar o conceito dele, de propriedade. Que você, com o seu corpo, que só tem um do seu corpo, tem vários corpos de outros indivíduos, mas para os fins desse exemplo só importa o seu corpo, você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo nesse momento. Eu não consigo, por exemplo, sei lá, estar na sala vendo um filme com meus pais porque eu preciso estar presente aqui para poder fazer esse vídeo. Então, o que o Hope está querendo dizer? Basicamente isso, que quando você faz uma escolha de uma ação, você está excluindo as outras porque você acredita que essa te levará para um estado de maior satisfação. É eu gravando os vídeos e falando, galera, assiste aí porque isso aí vai me deixar feliz, então assistam o vídeo. Mas, enfim. Aqui ele entra numa... E aí depois ele entra numa explicação, eu não vou ler, mas basicamente eu vou explicar o que ele quer dizer. Ele entra também na questão do tempo, que o tempo também é escasso, porque cada indivíduo ele tem um determinado tempo de vida, embora a gente não saiba quais são o tempo de vida, a não ser, claro, casos que aconteça, como infelizmente aconteceu com meu avô, que foi dele pegar um câncer e o médico falar, tem X tempo de vida, mas em circunstâncias normais um indivíduo ele não consegue ter acesso a essa informação de tipo assim, você vai viver até, sei lá, o dia tal, de tal ano. Então não tem como saber. Então o próprio tempo é escasso. Então o que o Hope argumenta? Que você também faz escolhas baseadas no tempo. Eu vou fazer essa faculdade aqui, ou sei lá, vou fazer esse curso, vou fazer isso aqui, entendeu? Eu vou trabalhar tantas horas por dia, enfim. Ele vai basicamente falando sobre isso, que o tempo para atingir o objetivo A reduz para atingir o objetivo B e C, enfim. Ele vai por essa linha. E aí vamos seguir aqui. Uma parte que ele faz uma pergunta aqui que é onde ele inicia o próximo parágrafo, então eu vou ler só essa pergunta que é basicamente um gancho. Mas o que ele explica aqui é basicamente isso. Quem quiser pegar essa parte aqui da página
23 aqui, todo esse parágrafo aqui. Deu uma resumida porque senão é muita coisa. Mas enfim, a pergunta que ele faz na página 24. O que o protótipo de um bem escasso pode nos dizer acerca da propriedade de seus derivados conceituais? Enquanto que até mesmo no mundo com um único tipo de recurso escasso, todas as espécies de normas que regulam a propriedade exclusiva em relação aos meios escassos sejam concebíveis a princípio, por exemplo, uma norma como a segunda-feira eu determino o uso dos nossos corpos, a terça você determina o uso. É certo que nem todas as normas teriam a mesma chance de serem propostas e aceitas. Então, parece ser mais adequado iniciar a análise com a norma de propriedade, que seria mais provável de ser aceita pelos habitantes do Éden, como a posição natural, em relação à atribuição dos direitos de propriedade exclusiva dos corpos. Aqui o Hopper está começando a levar para o lado justnaturalista, então já dá para quem já está um pouco mais malaco nessa parte, já pegou para onde que ele está querendo levar. Então vamos lá. Na verdade, nesse estágio do argumento ainda não estamos preocupados com a ética e com o problema da justificação moral das normas, ou seja, ele não está falando da ética, ele está falando antes, ele está no estado anterior ainda, ele não chegou na parte normativa. Dessa forma, enquanto pode ser muito bem admitido desde o início que estou realmente debatendo tardiamente que a posição natural é a única moralmente defensável, e que, embora eu esteja convencido que esta é natural porque é moralmente defensável, neste momento natural não surge qualquer conotação moral. Aliás, ficou aqui meio confuso. Neste momento, natural não sugere qualquer conotação moral. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer? Ele não está fazendo um juízo de moral acerca de se natural é bom ou ruim. Ele só está dizendo que é assim. Ponto. É isso que ele está querendo dizer nessa parte. Só pegar aqui. Dessa forma, enquanto pode ser muito bem admitido desde o início que estou realmente debatendo tardiamente que a posição natural é a única moralmente defensável e que, embora eu esteja convencido que essa é natural porque é moralmente defensável, nesse momento, natural não sugere qualquer conotação moral. Acabei lendo 2 vezes, foi mal. Que eu acabei me perdendo aqui. É simplesmente uma categoria sociopsicológica usada para indicar o que essa posição provavelmente encontraria um maior apoio na opinião pública. E aqui ele faz uma nota de rodapé número 17, eu vou dar uma lida nela que é curtinha. Vale aqui mencionar que a validade de tudo que será apresentado a seguir de forma alguma depende da exatidão da descrição da posição natural como sendo natural. Mesmo se alguém estivesse disposto a considerar a suposta posição natural o status de um ponto inicial arbitrário, nossa análise seria válida. As condições não importam. O que importa é a posição natural realmente é o que significa enquanto tal. As análises seguintes estão preocupadas exclusivamente com este problema. Então ele pontuando para onde ele quer levar você, leitor, basicamente. Então vamos lá. Seguindo aqui. Realmente, sua naturalidade, é expressa pelo próprio fato de que ao falar sobre corpos também é quase impossível evitar o uso de expressões possessivas, indicativo de posse. Um corpo é normalmente classificado como um corpo específico de alguém, meu corpo, o seu, o dele, e consequentemente acontece o mesmo quando se fala de ações. E ninguém tem o menor problema para distinguir o que é meu, o seu, etc. Claramente, ao fazê-lo, alguém está atribuindo títulos de propriedade distinguindo entre proprietários privados e recursos escassos. Aí o Hope segue. Qual é, então, a posição natural em relação à propriedade contida na maneira de se falar sobre corpos? Toda pessoa tem o direito exclusivo de propriedade do seu corpo dentro dos limites de sua superfície. Todo indivíduo pode usar seu corpo para o que ele considerar ser o melhor para os seus interesses imediatos de longo prazo, bem-estar ou satisfação, desde que não interfira nos direitos de outra pessoa de controlar o uso de seu próprio corpo. Essa propriedade do corpo significa o direito de alguém para convidar ou concordar com uma pessoa a fazer algo com seu respectivo corpo. Meu direito de fazer com o meu corpo tudo o que eu quiser, que inclui o direito de pedir e de deixar de alguém use meu corpo, ame-o, examine, injete nele medicamentos ou drogas, tá vendo aí os seus pandemínios? Nota minha aqui. Eu colocaria isso aqui como nota de rodapé, se eu fosse o editor desse livro. Enfim. Altere sua aparência física e até mesmo agrida, danifique-o ou mate-o, se isso for o que eu gostar e concordar. Relações interpessoais desse tipo são e serão chamadas de trocas contratuais. Aqui ele já está levando para outra parte, que é o contrato. Elas são caracterizadas pelo fato de que um acordo sobre o uso de recursos escassos é obtido, acordo este baseado no respeito mútuo e no conhecimento de cada um e de todas as parceiras de troca sob o domínio de controle exclusivo de seus respectivos corpos. Por definição, essas trocas contratuais, embora, em retrospecto, não sejam necessariamente vantajosas,
para cada um e para todos os parceiros de troca, não gostei da minha aparência depois da cirurgia, mesmo que o médico tenha feito exatamente aquilo que eu pedi pelo que viesse no meu rosto, pelo que fizesse no meu rosto, são sempre e necessariamente mutuamente vantajosos para cada participante ex ante. Caso contrário, a troca simplesmente não se realizaria. Ou seja, você pode ficar arrependido com uma troca que você fez depois, mas naquele momento foi a melhor decisão. Um exemplo pessoal meu aqui. Eu vendi meu PlayStation 3 quando eu comprei meu PlayStation 4 e eu vendi o meu PlayStation 2 quando eu comprei o meu PlayStation 3. E eu me arrependo dessas duas vendas que eu fiz hoje. Então, mas naquele momento me pareceu ser a melhor decisão. Hoje eu olho para trás e falo, não foi a melhor decisão. Então, foi um Xbox fato, vamos colocar assim, Xbox fato, né? Após o fato eu pensei melhor e falei, my bad, basicamente. Então, se eu tivesse tido essa ideia, eu simplesmente não venderia o videogame naquele momento, que é o Hope dizendo a troca simplesmente não se realizaria. Enfim, se por outro lado, voltando com as palavras do Hope, uma ação executada indesejadamente invade ou altere a integridade física do corpo de outra pessoa, fazendo um uso dele que não agrade a essa outra pessoa, esta ação, de acordo com a posição natural em relação à propriedade, é chamada de agressão. E aí o Hope dá uma nota de rodapé. Observe mais uma vez que o termo agressão é usado aqui sem conotações avaliativas. Só posteriormente ele demonstrar neste trabalho que a agressão, como definido anteriormente, é, na verdade, moralmente indefensável. Nomes são vazios, a única coisa que importa é o que realmente está se chamando de agressão. Então, voltando aqui. Seria agressão se uma pessoa tentasse satisfazer seus desejos sexuais ou sádicos mediante estupro ou batendo em outra pessoa sem que ela tenha expressamente consentido. E também seria agressão se uma pessoa fosse impedida fisicamente de executar determinadas ações com seu próprio corpo que poderiam não agradar a outra pessoa, como o uso de meias rosas de cabelo cacheado, ou beber diariamente, ou primeiro dormir e depois filosofar, em vez do contrário. Mas que se de fato fossem executadas não iriam por si só provocar uma mudança na integridade física do corpo de qualquer outra pessoa. Esse parágrafo aqui é basicamente para deixar a neoconzada a puta da vida. Porque o Hope está dizendo aqui, cara, se você está usando drogas, você não está agredindo ninguém. Você está só sendo um idiota destruindo seu próprio corpo. E você tem o direito de ser idiota e destruir seu próprio corpo. Nota de rodapé 19. Quando eu for discutir no capítulo 7 o problema da justificação moral, voltarei a tratar da importância da distinção já feita de agressão como invasão da integridade física. E ele coloca em itálico aqui. De alguém. E por outro lado, uma invasão da integridade do sistema de valores de um terceiro, que não é qualificada como agressão. Por ora, basta perceber que há algum tipo de necessidade técnica para qualquer teoria de propriedade de propriedade, não apenas da posição natural descrita aqui, e que a delimitação dos direitos de propriedade de alguém contra os de outra pessoa seja formulada em termos físicos, objetivos e intersubjetivamente determináveis. Caso contrário, seria impossível para um agente determinar ex ante se alguma ação sua em particular ou não seria ou não uma agressão. E dessa forma, a função social das normas de propriedade, qualquer norma de propriedade, qual seja tornar possível uma interação livre de conflitos, não poderia ser cumprida simplesmente por razões técnicas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que a agressão ela precisa ser necessariamente física, ou seja, ela precisa acontecer no âmbito de algum bem ser agredido, seja o corpo da pessoa, seja alguma coisa. Por exemplo, vou voltar aqui para o meu controlinho aqui para servir de exemplo. Você pega esse controle, entra na minha casa, sei lá, joga ele no chão e quebra ele. Você agrediu fisicamente o controle, ou seja, você destruiu ele. Então você deve uma restituição. Mas essa parte de restituição, enfim, capítulo 7. Não vou entrar muito nisso porque é capítulo 7. E o próprio Hope já falou capítulo 7. Então vamos seguir o Hope. Voltando com as palavras dele. Então, por definição, um ato agressivo significa sempre e necessariamente que uma pessoa, ao executá-lo, aumenta seu prazer às custas da diminuição do prazer de outra. Qual é a razão fundamental implícita dessa posição natural em relação à propriedade? Na base da teoria natural da propriedade reside a ideia de basear a atribuição de um direito exclusivo de propriedade na existência de um vínculo objetivo, intersubjetivamente determinável, entre o proprietário e a propriedade. E, mutatis mutandis, que é basicamente ficando igual, vamos colocar assim, de identificar como agressivas todas as reivindicações de propriedade que só podem invocar a seu favor uma evidência puramente subjetiva. Enquanto eu posso alegar a meu favor no que se refere ao meu direito de propriedade sobre o meu corpo, o fato objetivo que eu fui o primeiro ocupante desse corpo, seu primeiro usuário, aqui ele está falando basicamente de homesteading, qualquer outra pessoa que pretenda ter o direito de controlar esse mesmo corpo, nada
pode alegar nesse sentido, ou seja, não pode alegar, ah, eu sou o primeiro apropriador. Não, eu sou. Não tem como ter dois primeiros apropriador, porque o nome já diz, primeiro apropriador. Então, seguindo aqui com as palavras do Hope. Ninguém poderia considerar o meu corpo como sendo produto de sua vontade, da mesma forma que eu posso considerá-lo como produto da minha vontade. Essa pretensão ao direito de determinar o uso desse recurso escasso que chamo de meu corpo seria uma reivindicação de não usuários, de não produtores, e estaria baseada exclusivamente na opinião subjetiva, ou seja, numa declaração meramente verbal de que coisas deveriam ser dessa ou daquela forma. Obviamente, essas pretensões verbais também poderiam apontar, e quase sempre irão, para certos fatos. Eu sou maior, mais esperto, mais pobre ou muito especial, e poderiam dessa forma tentar legitimar-se. Mas como esses não estabelecem e nem poderiam estabelecer qualquer vínculo objetivo entre um determinado recurso escasso e uma pessoa específica, fatos como esse não estabelecem e nem poderiam estabelecer qualquer vínculo objetivo entre um determinado recurso escasso e uma pessoa específica. Ponto final, não vírgula. Foi mal. No que se refere a cada recurso específico, a propriedade de cada um pode ser, por essa razão, estabelecida ou rejeitada. Esse direito à propriedade surge. Esse direito de propriedade surgindo do nada e com vínculos puramente verbais entre proprietários e as coisas possuídas é chamado de agressivo, segundo a teoria natural da propriedade. Mas eu parei para beber água. Enfim, voltando. Quando comparado com esta, meu direito de propriedade sobre o meu corpo pode apontar para um determinado vínculo natural. E assim o é porque meu corpo foi produzido. E tudo que foi produzido, em contraste com as coisas dadas, tem logicamente uma determinada conexão com algum produtor ou produtores. Definido, neste caso, eu próprio. Para evitar qualquer equívoco, produzir não quer dizer criar do nada. Afinal, meu corpo também é uma coisa dada naturalmente. Significa alterar uma coisa naturalmente dada de acordo com um plano de transformar a natureza. Então o Hope está conceituando o que ele está querendo dizer, isso é importante. Seguindo, isso também não quer dizer transformar toda e qualquer parte da coisa, afinal o meu corpo tem muitas partes em relação às quais eu nunca fiz nada. Ao invés disso, significa transformar uma coisa dentro de, incluindo ou excluindo, limites, ou ainda mais precisamente, criar delimitações para as coisas. Isso é uma parte importante. E finalmente, produzir também não quer dizer que o processo de produção tenha que continuar indefinidamente, na verdade. Afinal, às vezes eu estou dormindo e meu corpo não é certamente um produto de minhas ações nesse momento. Ou você pode estar em coma, por exemplo. Outro exemplo disso. Apenas significa que algo foi produzido no passado e pode ser reconhecido como tal. São essas reivindicações de propriedade que podem ser derivadas de esforços produtivos, delimitadores passados e que podem ser ligadas a indivíduos especificadamente enquanto produtores, que lembram o natural e não agressivo. E aí, nota de rodapé número 20 aqui que eu vou dar uma lida. Vale ressaltar que o direito de propriedade decorrente da produção encontra sua limitação natural somente quando, como no caso das crianças, a coisa produzida é por si só um outro agente produtor. Segundo a teoria natural de propriedade, uma criança, uma vez nascida, é tão proprietária de seu corpo quanto qualquer outra pessoa. Por esta razão, a criança não apenas pode esperar não ser fisicamente agredida, mas como proprietária de seu corpo ela tem o direito, em particular, de abandonar seus pais uma vez que é fisicamente capaz de fugir deles e dizer não. As possíveis tentativas de recapturá-los. Recapturá-lo, no caso. Os pais têm somente direitos especiais em relação aos seus filhos, decorrente do status singular de produtores das crianças, na medida que eles e ninguém mais podem legitimamente reivindicar serem o provedor da criança e que a criança seja fisicamente incapaz de fugir e dizer não. Ou seja, o Hope basicamente explicando o direito de criança brevemente aqui. Então, voltando aqui. As ideias do capitalismo e do socialismo devem estar um pouco mais claras neste momento. E, de fato, quando você pega todo esse ponto, ele já deixa bem claro. Mas antes de deixar o Jardim do Éden de uma vez por todas, deve-se olhar para as consequências da introdução no paraíso dos elementos de propriedade estabelecida agressivamente. Pois isso ajudaria a esclarecer, pura e simplesmente, o problema social e econômico central de cada tipo de socialismo real, ou seja, do socialismo no mundo de completa escassez, cuja análise detalhada é a preocupação dos capítulos seguintes, capítulo 3, 4, 5 e 6, os quais, se tudo der certo, vai sair amanhã 4 vídeos. Cada um para um capítulo. Até mesmo na terra do leite e do mel, as pessoas poderiam, evidentemente, escolher diferentes estilos de vida,
definir objetivos diversos, ter padrões diferentes a respeito de que tipo de personalidade gostaria de desenvolver e sobre os quais quais realizações prefeririam se empenhar para conquistar. Realmente não haveria necessidade de se trabalhar para ganhar a vida enquanto houvesse uma superabundância de tudo. Mas, drasticamente falando, uma pessoa ainda poderia escolher se tornar um bêbado ou um filósofo, que significa dizer, mais tecnicamente, que poderia optar entre usar o corpo de uma forma mais ou menos compensadora do ponto de vista do agente, ou usá-lo de uma maneira que os resultados só seriam colhidos no futuro mais ou menos distante. Decisões como as mencionadas devem ser chamadas de decisões de consumo. Decisões, por outro lado, de usar o corpo em troca de um retorno posterior, ou seja, decisões induzidas por alguma recompensa ou satisfação previstas num futuro mais ou menos distante, exigindo do agente superar a desutilidade da espera, o tempo é escasso, ele volta para o conceito do tempo, devem ser chamadas de decisões de investimento. Decisões que significam investir no capital humano, no capital incorporado no seu próprio corpo físico. E aqui ele dá uma nota de rodapé número 21, falando para basicamente você ir para a teoria de preferência temporal pelo Mises na Ação Humana. Capítulos 5, 18 e 21. Então, algum dia quando eu fizer a leitura comentada da Ação Humana, eu comento sobre isso. Se você quiser uma leitura comentada da Ação Humana, deixa um like nesse vídeo. E comenta aí, eu quero leitura comentada da Ação Humana. E ele tá aqui, tá? Tá nessa coisa aí. É que vocês não estão vendo ele aqui. Acho que se eu mexer um pouquinho aqui, dá pra ver. Olha ele ali, ó. Bonitão. Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, talvez algum dia nesse canal tenha uma leitura comentada do Ação Humana. Vamos voltar aqui para a leitura comentada de Uma Teoria do Capitalismo e do Socialismo. Admitamos agora que a propriedade estabelecida agressivamente seja introduzida. Considerando que, antes, cada pessoa era a proprietária exclusiva do seu corpo e poderia decidir se tornar um bêbado ou um filósofo, agora se institui um sistema no qual o direito da pessoa de determinar como usar o seu corpo é cerceado ou completamente eliminado. E este direito é, em parte ou totalmente, delegado a outra pessoa que não está naturalmente ligada ao respectivo corpo como produtor. Qual seria a consequência disso? A abolição da propriedade privada do corpo de alguém pode ter amplas consequências. Os não produtores podem ter o direito de determinar todos os usos do meu corpo durante todo o tempo, ou o direito de fazê-lo pode ser restrito em relação ao tempo e ou aos domínios. E essas restrições podem ser novamente flexibilizadas, com os não produtores tendo o direito de modificar as definições restritivas ao seu belo prazer, ou determinadas de uma vez por todas, e, portanto, as consequências podem, obviamente, ser mais ou menos drásticas. Nesse momento eu quero que você me explique se o Estado não é exatamente isso que o Hoppe acabou de colocar. Comenta aí. Vamos lá. Mas, independente do nível, a socialização da propriedade sempre e necessariamente produz dois tipos de resultado. O primeiro, econômico, no sentido mais estrito do termo, é a redução no montante de investimento do capital humano, conforme definido anteriormente. O proprietário natural de um corpo não pode deixar de tomar decisões em relação àquele corpo na medida em que não comete suicídio e decide permanecer vivo, não importa o quão restritos sejam seus direitos de propriedade privada. Mas, já que ele não pode mais decidir sobre si mesmo sem ser importunado sobre o que fazer com o próprio corpo, o valor que atribui ao seu corpo é agora menor. A satisfação desejada, o ganho psíquico, isso é, o que ele pode obter do seu corpo ao utilizá-lo para determinadas ações. Pausa para a água de novo. É reduzido porque a gama de opções disponíveis foi limitada. Então, como cada ação implica, necessariamente em custos, como explicado anteriormente, e com uma dada inclinação para superar os custos em troca de um lucro ou recompensa esperados, o proprietário natural é confrontado com uma situação em que os custos da ação devem ser reduzidos para trazê-los de volta ao patamar de ganho menor presumido. No Jardim do Éden há somente uma forma de fazê-lo, encurtando o tempo de espera, reduzindo a sua desutilidade e optando por um curso de ação que promete retornos antecipados. Assim, a introdução da propriedade estabelecida agressivamente conduz a uma tendência da diminuição das decisões de investimento e de favorecimento das decisões de consumo. Isso aqui é um conceito que o Hoppe explora bastante no Democracia, o Deus que Falhou. Um dia eu vou fazer a leitura comentada dele também, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor, mas o que ele está querendo colocar aqui? Que basicamente você ter uma propriedade pública, como ele define, uma propriedade estabelecida por agressão, leva os indivíduos a aumentarem a sua preferência temporal, ou seja, aliás, a baixarem a preferência temporal, nesse caso.
que é você passa a tomar mais decisões que favorecem o consumo em detrimento a decisões que favorecem o investimento. Que o contrário é desejado, para uma sociedade ter mais capital acumulado para que ela possa ter mais investimento e, consequentemente, ser mais produtiva. Mas, enfim, vamos lá. Em termos drásticos, tal quadro leva a uma inclinação de transformar filósofos em bêbados. Essa tendência é permanentemente e mais evidente quando a ameaça de intervenção contra o direito de propriedade natural for permanente e é menor na medida que tal ameaça esteja restrita em certas épocas e domínios. Mas, em todo caso, a taxa de investimento do capital humano é menor do que seria se o direito de controle exclusivo dos proprietários naturais sobre seus corpos permanecesse intacto absoluto. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar? Se você não estiver com uma ameaça de agressão, a tendência é que você tome decisões mais voltadas para o longo prazo. E aí ele fala sobre a segunda consequência. A segunda consequência deve ser qualificada de social. Ou seja, a primeira econômica, a segunda social. A introdução da propriedade estabelecida agressivamente significa uma mudança na estrutura social, uma alteração na composição da sociedade em relação à personalidade e aos tipos de comportamento. Abandonar a teoria natural da propriedade resulta numa redistribuição de renda. O ganho psíquico das pessoas na qualidade de usuários do próprio corpo natural, de pessoas que se expressam através de seus corpos, que se satisfazem ao fazê-lo, é reduzido às custas de um aumento do ganho psíquico daquelas pessoas na qualidade de invasores dos corpos de terceiros. Tornou-se relativamente mais difícil e mais caro obter satisfação no uso do próprio corpo sem invadir o de outros, e relativamente menos difícil e caro oferir satisfação ao usar o corpo de outros para seus próprios fins. Esse fato por si só não implica em qualquer mudança social, mas uma vez que uma única hipótese empírica é demonstrada, passa a implicar. Admitindo-se que há o desejo humano de se satisfazer às custas de uma perda de satisfação do outro pela instrumentalização do corpo de um terceiro, algo que não pode ser incutido em todos e na mesma proporção, mas que existe, às vezes até certo ponto, em algumas pessoas e que de modo concebível pode ser suprimido, estimulado e até favorecido por um determinado regime institucional. As consequências são iminentes. E seguramente essa hipótese é verdadeira. Dessa forma, a redistribuição de oportunidades para a obtenção de ganho deve resultar em mais pessoas utilizando a agressão para obter uma satisfação pessoal e ou mais pessoas tornando-se mais agressivas, ou seja, alterando suas condutas de maneira crescente de não agressivas para agressivas, e como resultado modificando lentamente as suas personalidades. Se isso aqui não é basicamente a mentalidade concurseira do Brasil, eu não sei o que mais é. O Brasil é um belo exemplo disso. Aquela coisa, postil, tanque eu deixo. Que aqui ninguém quer empreender, mas fazer provinha para virar a funça todo mundo quer. E também assim, honestamente, né, a gente tá falando de Brasil, né, quem empreenderia nessa merda desse país? Só uns loucos que nem eu. Mas enfim, vamos lá. Palavras do Hope novamente. Essa mudança na estrutura do caráter, na composição moral da sociedade, conduz, por sua vez, a outra redução no nível de investimento no capital humano. E aqui já estamos caminhando para o final do capítulo. Página 30 e 31 são as duas últimas. Em resumo, as duas consequências do que detalhamos são as razões mais fundamentais do porquê o socialismo é um regime de propriedade economicamente inferior. De fato, ambos os resultados reaparecerão repetidamente no curso das análises seguintes dos regimes políticos socialistas. Tudo o que resta agora é explicar a teoria natural da propriedade no que diz respeito à escassez no mundo real, pois este é o ponto de partida de todas as formas do socialismo real. E não obstante algumas diferenças evidentes entre os corpos e outros recursos escassos, todas as distinções conceituais podem ser realizadas e aplicadas novamente sem dificuldade. Ao contrário dos corpos, que nunca são sem dono, mas sempre têm um proprietário natural, todos os outros recursos escassos podem não ter donos. Este é o caso na medida em que permanecem em seu estado natural sem serem utilizados por alguma pessoa. Eles só se tornam propriedade de alguém quando são tratados como meio escassos, ou seja, tão logo sejam ocupados em alguns limites objetivos e utilizados por alguém de forma específica. Esse ato de adquirir recursos sem proprietários anteriores é chamado de apropriação original. E aí ele recomenda a obra do John Locke, basicamente, 2 tratados do governo civil, enfim. Vocês estão lendo Hope, vocês já conhecem Locke, não preciso explicar John Locke para vocês. Uma vez que esses recursos sem dono são apropriados, torna-se a agressão modificar, sem consentimento do proprietário, suas características físicas ou restringir sua variedade de usos, conquanto que um uso específico não afete as características físicas da propriedade de um terceiro, exatamente como no caso de corpos. Somente no curso
de um relacionamento contratual, ou seja, quando o proprietário natural dos meios escassos concorda explicitamente, é possível para um terceiro utilizar e alterar coisas previamente adquiridas. E se apenas o proprietário e apenas se o proprietário original ou anterior transferir deliberadamente seu título de propriedade para outra pessoa, tanto numa troca quanto num presente gratuito, esse terceiro pode se tornar o proprietário de tais coisas. Porém, ao contrário dos corpos, que pela mesma razão natural nunca podem ser não ter donos e também nunca podem ser abdicados completamente pelo proprietário natural, mas podem ser apenas emprestados enquanto durar o acordo entre os donos, naturalmente todos os demais recursos escassos também todos os demais recursos escassos podem ser alienados e o dono pode renunciar para sempre à sua propriedade. Ou seja, eu posso pegar e chegar e falar, pega esse controle para você. Eu renunciei à minha propriedade em favor de outra pessoa. Isso é possível, já que é minha propriedade. Um sistema social baseado nessa posição natural sobre a atribuição dos direitos de propriedade e será a partir de agora chamado de sistema puramente capitalista. E uma vez que suas ideias também podem ser entendidas como ideias dominantes do direito privado, ou seja, das normas reguladoras das relações entre os privados, também deve ser chamado de sistema puro de lei privada. Esse sistema é fundamentado na ideia de que, para ser considerado não agressivo, as reivindicações de propriedade devem estar apoiadas, resguardadas pelo fato objetivo de um ato de apropriação original de uma propriedade anterior ou por uma relação contratual mutuamente benéfica. Tal relação tanto pode ser uma cooperação deliberada entre proprietários ou uma transferência intencional de título de propriedade de alguém para um terceiro. Se esse sistema for alterado e substituído por uma política que atribui direitos, ainda que parciais, de controle exclusivo sobre meios escassos a pessoas ou grupos, que não podem ser remetidas a um ato de uso prévio dos recursos em questão, e nem a uma relação contratual com algum usuário proprietário anterior, então esse sistema será qualificado como socialismo parcial. Ou seja, o Hoppe está basicamente conceituando aqui, por isso que ele fala que capitalismo é basicamente anarquia e socialismo é Estado. O objetivo dos 4 capítulos seguintes será explicar como diferentes formas do desvio de um sistema puramente capitalista, formas diferentes de redistribuição dos títulos de propriedade, retirando dos proprietários naturais das coisas, ou seja, das pessoas que colocaram recursos específicos em usos específicos e para isso são naturalmente vinculadas a eles, para pessoas que ainda nada fizeram com os recursos, mas que tão somente fizeram uma reivindicação declaratória verbal sobre os recursos. Reduz os investimentos e aumenta o consumo, além de provocar uma mudança na composição da população, ao favorecer pessoas improdutivas em detrimento das produtivas. Então, com isso se encerra o capítulo 2. Então, amanhã tem o capítulo 3, 4 3, 4, 5 e 6. Deixa no comentário aí o que você achou. O vídeo tá bem longo, 43 minutos aqui. Eu não vou segurar muito mais vocês. É isso. Link na descrição aí com a playlist, com a parte 1, né, vinculada à playlist. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Um conteúdo um pouco diferente aí, mais denso. Desculpa aí pelo atraso. Esse vídeo era para ter saído domingo passado, mas enfim, foi acontecendo inúmeras coisas ao longo da semana. Vai sair hoje no sábado, que é quando eu tô gravando. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou aí até agora. Deixa cheguei aí como é tradicional, se você chegou no final do vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.